texto sagrado diz assim, irmãos, olha, não vos enganeis. A gente muitas vezes se engana, ou nos deixamos enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Está falando de dois plantios aqui, irmãos. E não nos cansemos de fazer o bem. Quantos aqui estão cansados de fazer o bem? Ninguém? Olha que igreja linda. Ninguém está cansado de fazer o bem. Uma festa. Amém. Que assim seja, irmãos. Pois ao seu tempo, ao tempo nosso, ao tempo de Deus, ceifaremos, se não havermos desfalecido. Há uma possibilidade de nós desfalecermos? Existe. Mas o que a gente faz para nos desfalecer? Versículo 10. Enquanto temos oportunidade, então, enquanto temos oportunidade, irmãos, façamos o bem a todos. Mas o que? Principalmente a quem? Aos da família da fé. Olha, Deus, eu queria trazer esses 4 versículos para que nós olhássemos especialmente hoje para a nossa relação com o corpo, como comunhão, e sobretudo sobre aquilo que nós temos semeado na nossa vida. Porque o texto diz assim, que o que nós semeamos na carne, ou seja, o que nós semeamos horizontalmente, nós vamos colher desta mesma semente. Mas o Espírito, semeando no Espírito, nós vamos colher o que? Sementes, árvores, frutos espirituais. O que nós temos feito nesse lugar, o que nós temos proclamado aqui todos os domingos, o que nós temos procurado dividir com os irmãos, que nós temos um tempo aqui em espaço, um tempo e espaço, nós temos um processo a seguir. E hoje nós nos encontramos no Tatuapé, na Rua Bom Sucesso, número 504. E aqui nós temos vivido o amor de Deus na nossa vida. Mas, sobretudo, nós temos procurado semear o quê? Sementes de amor no nosso coração. Consciências para as coisas que nós temos tentado realizar. Tanto na nossa esfera horizontal, como na nossa esfera espiritual, vertical. Então, quando nós lançamos os desafios, que são, primeiramente, tratados na terra, horizontais, mas que tem um espírito, tem um destino, tem um alvo espiritual, que são os dízimos e as ofertas que nós temos pedido, ou dito, ou trazido ao coração dos irmãos, não é porque nós, como corpo de Cristo, ou o Senhor Jesus como dono do ouro e da prata, careça da nossa compaixão, da nossa gratidão, ou do nosso temor, no sentido de nós fazermos isso e cumprirmos a lei, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, irmãos, se a graça do Senhor tem abundado na sua vida, se há uma consciência, uma aliança de amor com o Senhor Jesus, eu queria orar pelo teu dízimo e pela tua oferta nesse momento da nossa reunião. Aqueles que trouxeram, sentem, venham aqui à frente. Eu queria profetizar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, continua sendo o mesmo hoje e será sempre o mesmo amanhã. Vamos fazer um círculo aqui interessante, como irmãos. Hoje nós estamos celebrando vida em igreja. Vamos dar as mãos
o Espírito Santo possa tratar conosco. A igreja pode estar de pé comigo? Queria lembrar os irmãos que o envelope branco são os dízimos santos e o amarelo são as ofertas alçadas. Amém. Que o Senhor Jesus nos dirija nessa oração. Senhor, os irmãos que por consciência e de amor têm trazido a tua casa, sejam na forma de dízimos ou na forma de ofertas, sejam, Senhor, visitados espiritualmente, porque tem semeado não na carne, mas semeado em espírito. E a tua palavra fala para que nós encontremos oportunidade, aproveitemos as oportunidades de fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos que são da família da fé. Eis aqui a tua família, Senhor. Por isso, deita da tua graça e do teu amor. Senhor, tu sabes da necessidade, das lutas de cada um. Senhor, do quanto hoje nós estamos suscetíveis a sermos enganados e devorados pelo inimigo na nossa vida financeira. Senhor, cerca com cordas de amor, com estratégias espirituais, dando aos irmãos a orientação nos gastos, na organização, na maneira como tratar o dinheiro, Senhor, tanto a eles pessoalmente, a nós como corpo, Senhor. Nós pedimos agora a tua visitação, Jesus, de forma plena, saudável e tão presencial na nossa vida. Que o inimigo seja repreendido de todo o intento devorador sobre estas vidas e sobre a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Podemos aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Enquanto nós finalizamos os dízimos e as ofertas, eu já contei essa história algumas vezes aqui, e eu sinto que hoje é o dia da gente lembrar dessa história, porque ela tem a ver com a data de hoje. E nós temos tido a chegada de irmãos novos, de pessoas que talvez nunca tenham ouvido isso que eu vou contar para vocês de novo. Há 6 anos atrás, um pouco mais de 6 anos, 6 anos e alguns dias, nós assim estávamos orando para que Deus nos mostrasse um lugar para nós instituirmos uma igreja, uma comunidade de portas abertas. O pastor Silvio vai lembrar disso, que estava conosco nessa jornada aí. E nós, com o auxílio de um corretor aqui do bairro, viemos ver esse imóvel aqui do lado, que estava, coincidentemente, está para alugar ainda, né? De novo. Desde que nós estamos aqui, já muitas vezes está para alugar, desaluga, aluga, desaluga. E nós viemos uma manhã, acho que foi um sábado, se não me engano, acho que foi um sábado, olhar o imóvel aqui do lado, esse aqui encostado, está a placa de aluno. E nós entramos nele, coisa e tal, descemos, porque ele é um imóvel diferente desse aqui, que tem 2 planos distintos, uma escada que sobe, que é independente, e tem o plano térreo e o subsolo, que seria onde seria a nave da igreja, onde a gente faria as reuniões. E nós descemos e o imóvel tinha umas colunas, que aí eu precisaria estar ministrando para vocês assim, ó. Eu falei, olha, eu olhei para os irmãos que estavam juntos, estava o Silvio, estava o pastor Edson, Elcio, o pastor Constante, eu acho que nós estávamos nós 4. Não sei se o Boni estava nesse dia, eu não me lembro, a gente estava com alguns irmãos. E eu falei, irmãos, tem coluna, né? De forma que às vezes não dá para ver, e a gente às vezes tem que falar fazendo curva. Enfim, não sentimos no lugar, né? Não sentimos, aí subimos, ali a gente veio para cá com muita expectativa, que era próximo ao metrô, tudo que a gente desejava. E a gente, quando olha para Deus, irmãos, assim, em algumas áreas, a gente deixa muitas vezes de mencionar aquilo que nosso coração objetiva espiritualmente, né? E nós tínhamos feito ali, diante do Senhor, uma série de pedidos,
pedimos assim, olha, que seja dentro do metrô, que seja um lugar de fácil acesso, onde as pessoas não tenham dificuldade de encontrar, para que tornasse o lugar ainda melhor, né? Sempre esperando que Deus vai fazer o melhor para nós. Então nós saímos, e aí a coisa, a mão de Deus, né? Nós saímos da calçada aqui, ainda conversando, e puxa, irmão, Deus, nós achamos, e coisa e tal, e quando a gente sobe a calçada, abriu-se essa porta, e o dono desse prédio estava enxaguando a água, puxando com o rodo a água, escorrendo, e a porta se abriu, naquele exato momento que a gente passava. Assim, irmão, se 5 minutos antes ou 5 minutos depois, não tínhamos visto. E quando a porta se abriu, a gente viu o seu Pedro, a dona Rosa e o filho deles, que são os donos desse prédio, que tem tanto nos abençoado aqui. E nós olhamos para o prédio, olhamos para dentro, olhamos uns para os irmãos, assim, uns para os outros. Por acaso o senhor está alugando? Está alugando, ainda não pôs placa, né? Mas vai alugar. Ele falou, queremos alugar, estamos terminando a reforma, ele tinha pintado o prédio, estava tudo em ordem. E aí nós falamos assim, podemos dar uma olhada no prédio? Aí olhamos embaixo, olhamos em cima, e assim, sentimos algo aqui, olhando cada parede, e ali sentimos de Deus, né? Assim, aquela sensação de que, puxa, é um lugar, né? Aí o seu Pedro perguntou para nós, por quanto nós tínhamos vindo olhar, aí nós contamos que tínhamos vindo ver aqui o prédio para alugar lá, e ele perguntou quanto que era o aluguel aqui, para ele poder embasar, né? Eu falei, olha, a gente veio alugar aqui por 4 mil, estou pedindo aqui, mas nós achamos conveniente por causa disso, daquilo, etc. Ele falou, olha, esse preço eu faço para vocês, a igreja, eu quero abençoar, quero fazer, etc. E aquele dia nós saímos daqui, aí só tratamos da questão de documentos e tudo, mas saímos com aquela sensação de que era o lugar que Deus tinha preparado para nós. E isso já tem 6 anos e nós, como louvor cantor, estamos aqui, unidos, buscando fazer a obra de Deus. Essa é um pouquinho da história, para quem não conhecia, amém. Aqueles que eu já contei várias vezes, glória a Deus, é isso aí, porque nós vamos ficando velhos, vamos repetindo bastante as coisas. Então, eu queria agora, na nossa agenda, primeiramente agradecer a Deus pela comunhão que nós temos feito com algumas comunidades próximas de nós. E quando nós estávamos montando o roteiro para o dia de hoje, eu prontamente liguei para o pastor Edson para ver se ele tinha agenda e se ele podia estar conosco aqui hoje. Mas assim, irmão, eu vou confessar para o irmão diante de Deus, porque eu sabia que era horário que o irmão tem culto lá, mas eu falei, eu vou fazer uma tentativa no coração do irmão, porque nós temos um amor muito grande e Jesus tem nos dado esse amor. Eu falei, vou convidar o pastor Edson, ver se ele tem uma alternativa, porque é o mesmo horário que o irmão ministra no Ministério Família de Cristo. É esse mesmo horário, né, pastor? Aí eu falei, pastor, não sei se vai ter problema de horário. Eu falei, eu vou estar com os irmãos, a gente fala com o pessoal da igreja, e prontamente atendeu o nosso convite. Eu queria chamar o irmão para a gente estar orando e recebendo uma mensagem de Deus através da vida do pastor Edson. Eu queria que a igreja estivesse de pé, para que nós recebemos o irmão, boca de Deus, mensageiro. Que o Senhor Jesus fale conosco através do pastor Edson. E eu fiz só uma inversão com a organização, eu vi aqui o roteiro, eu senti de nós fazermos a encenação depois, tá? Depois nós vamos ter um teatro dos jovens, depois da ministração, e aí depois a sequência normal do nosso encontro. Estendam as mãos em direção ao irmão. Senhor Jesus, nós buscamos receber de Ti a palavra. Nós sabemos que o Teu servo é um canal Teu para nós essa noite. E tudo quanto Tu colocares no coração do Teu Filho, nós iremos receber, palavra por palavra, Senhor, porque ansiamos pela Tua voz. Fala para a Tua igreja,
É um dia hoje para nós marcante, por isso nós estamos aqui com os corações plenamente abertos para ouvir a Ti, Senhor. Por isso, não permita que o inimigo faça com que uma vírgula se perca, Senhor, daquilo que Tu deu ao Teu Filho. Nós, em Teu nome, Te agradecemos e, Senhor, queremos abençoar a vida deste vaso, Senhor, que tão sinceramente, generosamente tem estado aqui para trazer a Tua mensagem. Nós, enquanto igreja, abençoamos a vida do pastor Edson, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mil amém. Graça e paz, irmãos. Eu faço aqui as palavras do pastor Mário, e antes de compartilhar um texto da Bíblia, eu quero louvar o Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui juntos, nós louvar o Senhor. Ele é maravilhoso, né? E agradecer ao Senhor pela vida do pastor Mário, do pastor Elaine, todos aqui que formam aqui o ministério, você que é membro desse ministério, e eu com muita alegria estou aqui. Eu sou grato a Deus porque desde que eu conheci aqui o ministério, os senhores, por intermédio da vida da Maria, hoje minha esposa, da família, o Silvio, o Manjô, enfim, vocês têm sido canal de Deus na minha vida, até porque foi aqui que eu casei, né? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e tenho tido por vocês, pelo pastor Mário, um carinho especial. É com muita alegria que eu estou aqui, não porque eu vou ministrar, mas eu viria da mesma forma para honrar o Senhor Jesus por esses 6 anos aí de desafios, né? Por 6 anos aí de grandes batalhas e também grandes conquistas, né? Grandes alegrias aí, momentos juntos, e eu creio que o Senhor tem muito mais para o ministério aqui, para a vida de cada um de vocês, na pessoa do pastor Mário. Irmãos, eu quero aqui ler um texto, compartilhar com os irmãos, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. O pastor Mário falou para mim não me alongar muito, porque antes da meia-noite é para que eu pare, né? Então, sei que vocês são apetitosos, né? Não é isso? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 11, os que encontrou, diga aleluia. Diz assim o verso 11: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Quantos leprosos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vou ler o 14 de novo. E ele vendo-os, disse-lhes: O que ele disse para eles? Tem um ponto final aí na sua Bíblia? Então conclui o texto. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E o verso 17 diz: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Bem, irmãos, olhando para as Escrituras, a gente vê que há um propósito do nosso Deus em função a nós, né?
E aqui no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós encontramos o Senhor Jesus no desenrolar do seu ministério, aqui no apogeu do seu ministério esse desafiador. E você que está aqui nesse ministério, você que está ombreando esse trabalho, aqui com o pastor desta igreja, desde a ênfase, do começo da realização desse trabalho, você há de haver comigo que ao realizar da obra do Evangelho, ele é algo desafiador. O realizar do Evangelho na nossa vida, para que nós sejamos canal na vida de outros, é para quem aceita desafios. Eu acredito que os que começaram e permaneceram e estão aqui é porque são homens e mulheres de desafio. Vou dizer de novo, são homens e mulheres de desafio. Amém? Porque o ministério de Jesus foi marcado por desafios, por contrariedades. E o texto do verso 11 diz que Jesus tinha uma jornada, assim como nós. Nós compreendemos que nós temos uma jornada, que nós temos um caminho a trilhar. Amém? Jesus também. E Ele está caminhando esse caminho. Ele está trilhando a sua jornada. E no caminhar, no trilhar essa jornada, ele se depara com um cenário na história de 10 homens. Homens normais? Não. Homens comuns? Não. Mas 10 homens mais fortes. 10 homens leprosos. E Jesus é parado por eles por um grito, de perto ou de longe? De perto ou de longe, irmãos? De longe. Eles pararam de longe e eles clamaram ao Senhor, não é isso? E Jesus para. E Jesus volta a atenção para eles. Não é isso que o texto nos ensina? Jesus para, não é, meu filho? E volta a atenção para eles. Mas o interessante da história é que Jesus não cura eles. Jesus não liberta eles. A Bíblia não diz que Jesus curou eles, que Jesus libertou eles, ou que Jesus purificou eles. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus purificou eles. Portanto, um voltou para adorar. Mas a Bíblia não diz que quando eles falaram